Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para mais uma vez nós estarmos aí andando na palavra do Senhor, né? Nessa palavra tão abençoada que ilumina a nossa vida, o nosso dia, que muda todo o nosso cenário, porque a palavra tem esse poder, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de ter esse devocional com tanta liberdade. Então, porque Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que prepara o momento. Então, esse momento aqui, eu louvo a Deus, porque somente um Deus de amor poderia nos proporcionar esse momento tão abençoado. E também eu louvo a Deus pela tua vida, porque se você está aí, porque Deus te trouxe para esse canal Missionária Rebeca. Então, que a mão de Deus te alcance e te dê a devida recompensa por você acreditar nesse humilde devocional, porque aqui nesse canal quem é grande é Jesus. Deus é grande, Jesus é grande, o Espírito Santo é o nosso professor e nós estamos aqui como eternos discípulos aprendendo da tua palavra. Amém? Sem mais demora, nós vamos dar continuação da palavra de ontem, né? Onde nós falamos sobre o processo de Saulo, né? Teve que ser paralisado para se transformar em Paulo. E dentro do mesmo contexto, Deus ainda quer falar conosco. Então, lá em Atos 9:9, a gente vê o que aconteceu aqui. Saulo ficou cego durante 3 dias e a Bíblia relata que ele não comeu e não bebeu e permaneceu em oração. Irmãos, ele viu Jesus. Então não tem como ele ficar indiferente diante do que aconteceu com ele. Então ele viu Jesus. E ele viu Jesus e Jesus deixou ele cego. Então ele foi para casa e ficou em jejum. Ele jejuou para que aquela carne do pecado viesse a perder suas forças e que o espírito dele viesse a se alinhar ao Espírito de Deus. E ele ficou ali em oração por 3 dias. E nesse momento em que ele estava em oração, Deus toca em um homem chamado Ananias, que também estava em oração. E Deus dá uma visão para Ananias. Manda ele estar indo na casa de Tarso, que havia um homem chamado Saulo lá. E que esse homem estava em oração neste momento. Irmãos, olha o poder da oração. Teve um alinhamento espiritual entre Saulo e entre Ananias. Então, enquanto os dois estavam em oração, Deus revela a Ananias que tem que estar indo lá para orar por Saulo. Ananias já conhecia a fama de Saulo. Era um homem mau que perseguia os cristãos. E Ananias vai questionar a Deus. Como que eu vou lá? Jesus, como que eu vou lá? É um homem que persegue eu e todos os que amam ao Senhor. E o mais lindo é que Jesus responde para ele. Porém o Senhor ordenou-lhe, lá no 15, então Atos 9:15, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Então preste atenção que Deus está falando aqui. Aquele homem podia ser um homem mau, certo? Mas Deus converteu aquele homem, converteu o coração dele. Só que por que Ananias tinha que ir lá orar por ele? Porque Ananias tinha que ir lá colocar as mãos sobre ele e fazer uma oração. Porque através da oração de Ananias, Deus estava ensinando Saulo que precisa ter uma vida de oração. Então ele coloca a mão em Saulo e fala as seguintes palavras: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Irmãos, tudo que Deus faz é para nos ensinar. Então ele queria que Saulo tivesse ali uma visão espiritual aberta, onde ele percebesse que ele seria um instrumento de Deus para transformar pessoas. Por isso que ele usou Ananias. Então Ananias vai lá e coloca a mão nele, faz uma oração, diz essas palavras, e então Saulo volta a ver e ele é batizado no Espírito Santo. Ele se enche da presença de Jesus. Então, conforme ele é batizado pelo Espírito Santo, Jesus o comissionou ele para uma obra poderosa, para que ele viesse a ser ali um homem de Deus,
um homem que iria restaurar, que ia levantar pessoas para o Evangelho. Então esse homem foi um homem muito, muito presente no Evangelho de Jesus, porque depois dessa situação nasceu Paulo, apóstolo Paulo. Então percebam que nós precisamos ter vida de oração. Aqui, o que Deus mostra para nós? Que é importante o jejum. Não sei se vocês têm a prática de jejuar. De repente vocês nem sabem o que significa o jejum. Jejum é quando você enfraquece aquela carne que às vezes quer estar no controle, quer estar dominando. Muitas vezes tem pessoas que falam: missionário, eu não consigo resistir à bebida, à droga, à prostituição, à pornografia. Então, por que isso? Porque a sua carne está no domínio. Então, quando o pecado entrou, a carne ficou no domínio. Só que o espírito, ele precisa estar no domínio, nosso espírito. Como eu já falei aqui no canal, nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. E cada um deles tem uma emoção. Então, são 3 pessoas morando junto, cada um com uma emoção. Então, antigamente, antes do pecado, o espírito ficava no controle. Mas quando surgiu o pecado, a carne, o nosso corpo passou a tomar o controle. Então, não foi mais submissa ao espírito. Então, qual é a luta hoje? Deixar o corpo submisso ao nosso espírito e o nosso espírito alinhado ao Espírito de Deus. Então, para isso a gente tem que fazer o jejum. Então, se você estiver em guerras com o teu corpo, vai jejuar. Aqui, Saulo não comeu e não bebeu nada durante 3 dias. Para que ele fez isso? Para matar aquela carne do pecado. Porque o corpo dele queria estar no controle. Só que aqui ele entendia que o espírito dele precisava ter o controle sobre o teu corpo. Então, ele buscou isso. Ele buscou em oração. Ficou 3 dias orando. E Jesus respondeu a sua súplica. Então, enquanto a gente está orando aqui em jejum, em oração, Deus está tocando alguém do outro lado do mundo, pode ser. Deus está tocando alguém, de repente pode ser o seu marido, pode ser o seu vizinho, pode ser um mendigo na rua. Deus toca alguém para te trazer uma resposta. E hoje eu estou aqui como instrumento de Deus para falar com você. Essa história de Saulo, que se transformou em apóstolo Paulo, é para nos ensinar que nós precisamos ter vida de oração. O nosso devocional é para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Então você não pode ficar de fora. Eu vou estar orando por você e eu creio que Deus está testificando no teu espírito esta palavra. E você vai sim se preparar para algo maior. Deus quer mudar o teu nome. Deus quer tirar aquele estigma de pessoa derrotada, de pessoa trapaceira, de pessoa mentirosa, de pessoa que faz mal para as outras pessoas. E Deus quer colocar um nome novo. Quer colocar um nome de vitorioso, vitoriosa, uma pessoa de Deus. Lá se vai uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então Deus quer fazer de você uma pessoa preparada e escolhida. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por que são poucos escolhidos, missionários? Você pode estar se perguntando, né? Por quê? Porque nem todo mundo quer pagar preço. Nem todo mundo quer passar pelo processo. Todo mundo quer pegar pronto. Ninguém quer acordar de madrugada e orar, ninguém quer jejuar, ninguém quer ter devocional, ninguém quer entrar de cabeça nas Escrituras. Tem uma palavra em Salmo 18 que Davi fala que ele vê Deus como um grande precipício e ele pula nesse precipício. Mas irmãos, nós estamos falando aqui espiritualmente, não estamos falando para você pular de um precipício. Então, o que quer dizer pular de um precipício espiritualmente? Entrar de cabeça no Evangelho. Não ter medo de viver o sobrenatural de Deus. Falar: Jesus, eu quero. Se a multidão lá fora não quer, eu quero. Meu coração está disponível, pode contar comigo. É maravilhoso, meus irmãos, viver este Evangelho de Jesus. E a gente realmente vai ver milagres, vai ver o impossível acontecer, porque Deus é especialista no impossível. Então ele troca o teu nome, assim como ele trocou o de Saulo e colocou Paulo. Ele troca as suas vestes, ele tira esse estigma de cima de você, ele tira esse peso de intercessão, ele muda tudo, porque a palavra de Deus fala: se você está com Cristo, o fardo é leve e o jugo é suave. Por quê? O fardo quem carrega é Jesus, e ele já levou na cruz. Então, se você está com Cristo, você tem fé.
você persevera, você jejua, você ora, você busca a presença. Então, para a gente não tardar mais, eu vou estar orando e que você entenda o poder da oração. Então, enquanto Saulo orava, Deus tocou em Ananias. Jesus tocou em Ananias. E por mais que Ananias não queria estar indo lá, que conhecia a fama, de repente a pessoa que Deus vai levantar conhece você. Falar, mas Senhor Jesus, aquela ali não tem mais jeito. E Ele pode falar para ela, vai. Porque para mim ela é um instrumento escolhido. Para mim ela é alguém importante. Para mim é uma pessoa que tem valor. Pode não ter para você, mas para mim ela tem valor. É maravilhoso o valor que Deus dá para cada um de nós. Por mais que o mundo não acredite, mas Jesus acredita que você pode mudar. Jesus acredita sim que você é um homem, uma mulher escolhida. Uma mulher que sim pode falar de Jesus, pode orar, pode buscar e pode passar a ser uma referência para essa nova geração. Então recebe essa palavra. Jesus marcou um encontro com você hoje, quinta-feira. Deus escolheu você para ouvir essa mensagem. Amém? E eu peço que você compartilhe, meus irmãos, com milhões de pessoas, porque eu creio que Deus vai multiplicar os seguidores desse canal. Sabe por que eu creio? Porque eu sei que tem pessoas muito capacitadas, lançando sementes do Evangelho por aí. Só que nós precisamos também do arroz com feijão, porque é o arroz com feijão que sustenta. Tem muita lasanha, muito filé mignon correndo por aí. Pessoas muito abençoadas. Só que é nesse devocional, nessa humildade, que nós vamos ter ali fortalecimento da nossa alma. Nós vamos ficar fortes. Por quê? Porque nós precisamos do arroz com feijão. Essa palavra é o arroz com feijão, é o pão diário. E é isso que vai nos fazer fortes. Amém? Vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar orando, Jesus, por esse homem, por essa mulher que me acompanha nesse canal. Eu quero estar unindo a minha fé com a fé dela, Jesus, para que juntos a gente possa se fortalecer, Pai, na Tua palavra. E a gente possa, Senhor, se unir aqui em oração e que o Senhor possa alcançar essa pessoa que está orando, que está clamando, que está querendo mudar de vida, que está querendo uma direção e hoje o Senhor está dando direção para ela. O Senhor está transformando essas pessoas em homens e mulheres de Deus que irão jejuar, que irão enfraquecer a tua carne para que a tua carne não tenha mais domínio, que irão dizer não para as drogas, que irão dizer não para o pecado, para a prostituição, para a mentira, para tudo que é contra a verdade de Jesus, que irão ali colocar a sua carne, o seu corpo submisso ao teu Espírito, e o Espírito vai passar a dominar. As pessoas irão orar, irão ter fome da presença de Deus, irão ter fome da palavra do Senhor, irão buscar a presença do Senhor sem nenhuma canseira, mas serão desejosos pela presença do Espírito Santo. Eu creio e profetizo na vida dessas pessoas que hoje o Senhor tira o estigma de mulher trapaceira, de homem mentiroso, de pessoas prostitutas, de pessoas drogadas, de pessoas que bebem. Senhor, hoje o Senhor está tirando todo esse peso de cima dessas pessoas e está colocando agora o estigma de mais do que vencedoras, pessoas escolhidas e separadas para a obra do Senhor, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. E eu creio que hoje o Senhor está levantando pessoa disponível para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe esta palavra. Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu coloco sobre a tua vida o capacete da salvação e eu proíbo as mentiras do diabo de continuar sobre a tua mente. Amém? Declaro que você é mais do que vencedora. Deus te abençoe.